Pessoal, tudo bem? Eu me chamo Ali, sou professor da disciplina de vocês em algoritmo e programação. Esse vídeo tem o objetivo de dar algumas dicas para vocês sobre algoritmo e programação, uma ênfase especial para a atividade 3, né? Ah, então, estou aqui com a disciplina de algoritmo, né? Entrei nela aqui. Se vocês navegarem pelas unidades, vocês vão ver que o conteúdo ele é um pouco acelerado, né? Então, para deixar um pouco mais nivelado, né, pra vocês entenderem melhor o que que é para fazer e etc. é, eu deixei aqui um, um comunicado, né? Deixa eu só encontrar ele aqui. Um comunicado sobre uma dica para vocês poderem fazer alguns uns cursos livres, né? Esses cursos têm o objetivo de ensinar algoritmos para vocês, mas eu vou falar um pouco sobre isso aqui, ó. Essa dica aqui, vocês podem estar acessando esse site, né? Nesse site aqui você tem diversos cursos lá. Eu recomendo que façam esse aqui, né? Que é o curso de algoritmo e lógica de programação, na verdade, né? Utilizando a mesma linguagem de programação que a gente utiliza nessa disciplina, que é esse aqui de Portugal. Tá? Ele está aqui também, se vocês quiserem ver a lógica de programação. Os cursos lá são de autoinscrição, né? Você consegue se inscrever sozinho. E aí vocês primeiro façam o cadastro, depois é só clicar nesse segundo link aqui, ele vai direto para a página, tá? Dito isso, vamos voltar aqui para a parte de conteúdos, só para eu navegar aqui na unidade 1 rapidamente. Então aqui, essa disciplina já começa falando diretamente aqui, ó, uma introdução à programação, né? E aí vocês depois deem uma lida lá nessa parte. É um conceito mais, uma parte mais conceitual, né? Tudo mais. E depois já começa aqui a programar, né? Então é só para que não assuste vocês. É, aqui no caso ele está mostrando a tela do Calango, né? Mas não é a única ideia que dá para utilizar para fazer as atividades, né? Eu até coloco lá no texto da atividade como vocês devem fazer. E só para a gente ter um entendimento claro do que são essas marcações aqui, então eu estou aqui com o Calango aberto, né? Aqui essas marcações aqui são marcações padrão que já vem, que estão como comentários aqui, né? Tem essas duas barrinhas aqui, por isso o texto fica em verde. Isso aqui é como se fosse uma divisão padrão dos programas dentro do Calango, né? Então você consegue estar utilizando essa lógica aqui, entendendo um pouco mais a linguagem de programação usada nele para criar os seus programas, né, seus algoritmos. E aí, dando seguimento, né, aqui ele ensina um pouco sobre as partes, a lógica e a sintaxe da linguagem utilizada, né, que é o Portugal. Se vocês forem ver algum vídeo no YouTube sobre linguagem de programação, muito provavelmente ele vai vir em uma outra linguagem de programação, né, uma mais mercadológica. Talvez Python, C Sharp, JavaScript. Por que não aprender algoritmo com essas linguagens? Portugal é uma linguagem que ela é um pouco mais aproximada da comunicação verbal humana que a gente conhece, né? Nossa linguagem de comunicação em português. Vocês vão ver que algumas palavras aí são autodescritivas, né? São palavras reservadas da própria linguagem em português, que serve para a gente ter um entendimento melhor do que o algoritmo está fazendo. E aí, só para a gente não associar o conceito de algoritmo com linguagem de programação. Um algoritmo ele não precisa de uma linguagem de programação para existir. A linguagem de programação vai ser uma maneira de descrever esse algoritmo. Eu posso ter um algoritmo simples, né? Como fritar um ovo. Fritar o ovo é o algoritmo, posso ter o passo a passo do que eu tenho que fazer para fritar esse ovo. Aí o meu algoritmo fritar um ovo tem a série de comandos que eu preciso seguir para conseguir fritar esse ovo, né? Então essa é a lógica de algoritmo. Se eu quisesse transformar isso em um algoritmo de programação, aí eu passaria essa lógica para alguma linguagem de programação, entender os parâmetros, fazer os cálculos, fazer as funções lógicas e apresentar o resultado da minha função, tá bom? Seguindo para a atividade 3, né, vamos lá na atividade 3 aqui, em anexar tarefas, né? Nós teremos aqui o seguinte comando, acho que está aberto aqui inclusive. Ó. Aqui, aqui eu falo sobre baixar os anexos da atividade. Nós temos lá um comando na atividade, né?
Eu vou abrir o arquivo aqui e explicar um pouquinho melhor sobre cada um deles. Mas antes de explicar sobre o que é para fazer, a gente tem que entender um passo muito importante, né? Que é o ambiente, de onde vocês vão fazer. Então temos duas partes importantes aí: o que é para fazer e aonde é para fazer. Aqui eu dou a sugestão de vocês utilizarem o Calango, que é uma ideia também, né? Vocês conseguem baixar dentro da própria atividade. Eu coloquei aqui já o arquivo do Calango, só baixar ele e executar. Se não executar no seu computador, muito provavelmente é porque você está sem o Java Runtime Environment, né? Que é essa aplicação aqui. Essa aplicação, ela compila aquilo que você escreve em Portugal e traduz para o seu computador entender, né? Então, é só vocês baixarem aqui a versão mais atual, seguirem os passos de instalação e aí vai funcionar. Como é que eu abro o meu Calango? Basta você clicar duas vezes nele, ele vai abrir. Se ele não abrir logo de cara, você consegue buscar onde está o Java do seu computador, que você clica com o botão direito aqui, vai no abrir como, e você procura lá o Java, né? Só você procurar nas pastas aqui, você vai procurar, ó, escolher um aplicativo do computador, e aí você vai lá no este computador, diz colocar o C, arquivos e programas, você procura uma pasta Java, você vai lá na pasta última versão, no atalho, e aí vocês conseguem tá entrando aqui. Deixa eu só ver em qual das pastas ao certo vai ser, né? Deixa eu só colocar para exibir todos os programas aqui. Dentro da pasta. Não é essa, peraí que eu vou encontrar ela rapidinho. Dentro da pasta bin vai ter um arquivo Java executável, né? Que é esse aplicativo aqui, só vocês selecionarem ele e colocar no abrir que vai abrir, tá? Então só lembrando lá, vou fazer de novo aqui, Calango, escolher do aplicativo do computador, procurar lá em este computador, deslocar o C, arquivos e programas, a pasta Java, a pasta Last Test no meu caso, né, porque eu tenho duas versões instaladas. Aí eu vou dentro da pasta bin e procuro lá o aplicativo Java e dou abrir nele que vai abrir. Quando abrir, vocês têm essa visão aqui, né? Aí vocês conseguem estar fazendo os códigos de vocês em Portugal aqui, mas eu tenho uma outra sugestão para vocês estarem fazendo essa atividade, que a sugestão é a seguinte: se vocês acessarem a atividade novamente, eu coloquei aqui o link desse Moodle também aqui na atividade. Se vocês seguirem o passo a passo do que é dito lá, vocês vão ver o seguinte, que lá tem uma parte que fala sobre o Portugal Studio. Então você pode usar o Portugal Studio, a versão web, que aí você não tem que baixar nada, que é o que eu recomendo que vocês façam, né? Acesse o portugal.dev. E aí vocês conseguem fazer o código de vocês aqui dentro mesmo, né? E dá para compartilhar isso aqui, ó. Se eu quiser compartilhar, aí eu compartilho aqui esse link, copio ele, ou eu salvo também, que é o que eu recomendo que vocês façam. Salve o arquivo no computador de vocês, vai ser arquivo do tipo Portugal Studio, vocês vão criar o nome do arquivo aqui, né? Atividade 3, etc, né? Vou colocar o nome da atividade 3 lá. Criem aqui os códigos de vocês, vocês conseguem executar, o terminal fica aqui embaixo. Mas se você quiser baixar o Portugal Studio, você também consegue baixar ele, né? Basta você acessar lá o seu navegador, né? E aí você vai pesquisar lá Portugal Studio, aqui ó, a versão que não é web, essa aqui é Portugal Studio. Você pesquisar lá Portugal Studio Download, você consegue achar essa página aqui, ou você pode ir direto no link aqui de onde você baixa, né? Mas só para vocês ficarem cientes, fica aqui, ó, Portugal Studio Download. Se você pesquisar, ó, vai aparecer aqui, ó, o web e a versão para download que está lá no GitHub, né? Se você acessar aqui, vai para a página que eu acabei de mostrar. Ao baixar ele, você vai só instalar esse aplicativo aqui, ó, Portugal Studio. E lembrando que ele tem que ter o Java também instalado, se não tiver, não vai funcionar. Mas quando ele tiver instalado, vai ser exatamente igual ao que é mostrado lá é, nas aulas do curso lá de programação, né? E aí a gente tem essa visão aqui. Deixa eu só mostrar para vocês aqui. Eu vou trocar a minha tela que está sendo exibida rapidamente, só para vocês verem aqui, porque eu não vou conseguir arrastar ele. Mas aqui basicamente essa é a tela que vocês vão ter, né?
do Portugal Studio, a mesma lógica que ele mostra lá, né, onde eu consigo ver as minhas raízes da pasta do meu programa. Tem alguns exemplos aqui que vocês podem estar vendo, né? E tem ainda aqui os recursos para depuração do seu código, além de outros elementos que também são ditos lá no curso, que eu recomendo que vocês façam, né? É de graça. Tem outro curso lá também que, se vocês quiserem fazer, vocês podem fazer, né? Então vai ter lógica de programação e tem lógica de programação deixando meus códigos espertos, né? E lógica de programação múltiplos valores módulos, caso você queira evoluir um pouco mais do conceito. Aí só lembrando, a linguagem é Portugal, mas o conceito lógico se aplica a qualquer linguagem que se for utilizar, né? E aí, dando seguimento, né? Vocês vão fazer lá o programa de vocês. Pode ser aqui, pode ser nesse programa, pode ser também na versão web dele, né? Que é essa aqui, ou pode ser também no Calango. Pode fazer em qualquer um deles. Você vai fazer o código, vai executar ele lá. E aí nós já temos o onde fazer. Agora vamos ver o que é para fazer nessa atividade, né? Então eu vou fazer o download aqui da atividade. Vou abrir ela. E aí a gente vai ver aqui o que é para fazer nessa atividade, né? Primeiramente, ela traz aqui 3 comandos de atividade e traz também, antes de começar a dizer o que é para fazer em cada uma, tem uma série de regrinhas aqui que a gente tem que seguir, ó. Ó, aqui diz que o aluno deverá implementar no compilador Calango, mas aí, como eu disse para vocês, não precisa ser apenas no Calango, pode ser em alguma daquelas lá que utilize Portugal, né? Os algoritmos solicitados nesse trabalho. São 3 algoritmos, ou seja, 3 arquivos que vocês vão fazer, 3 programas que vocês vão fazer, que vão fazer as funções que estão sendo pedidas nesses programas. São basicamente contadores ou calculadoras, né? A gente vai ver mais à frente. Aí o trabalho consiste em 3 algoritmos e uma postagem do documento em PDF. Então, vocês vão fazer os algoritmos de vocês, vão rodar eles e vão colocando lá no Word ou em qualquer outro programa de editor de texto e vão falar: esse aqui é o algoritmo 1, tá aqui o código. Esse aqui é o algoritmo 2, tá aqui o código. E aí vocês não podem entregar depois do prazo, né? Só lembrando. E também o trabalho é individual, cada um vai fazer o seu, né? E não pode colar do colega, tá bom? Mas vocês podem até se ajudar, né, se vocês quiserem, mas tentem fazer o de vocês. Porque aqui, apesar de ser um comando, tem várias maneiras de se fazer a mesma coisa, né? Então, se tem várias maneiras de você fritar um ovo, você também tem várias maneiras de se entender como um programa funciona, né? O algoritmo. Se por um lado eu disse que o algoritmo fritar um ovo é um algoritmo, mesmo que não seja de programação, porque eu tenho uma sequência de passos onde eu tenho meio, início, né, final, eu tenho que receber valores do usuário e no final eu tenho um resultado da minha operação. No caso, o algoritmo fritar o ovo, eu tenho, se deu certo, fritar o ovo ou não. Então, aqui a mesma lógica se aplica aos algoritmos em programação. Aqui é um cálculo simples de resistência, né? Que vocês possivelmente já viram isso aqui no ensino médio de vocês, né? Cálculo de resistência equivalente para 2 resistores em paralelo, né? Então, 2 resistores em paralelo, a equação é essa daqui, né? A resistência equivalente, R1 vezes R2, dividido por R1 mais R2. E aí aqui o resultado dessa operação matemática é a resistência equivalente. E como é que eu vou implementar isso aqui no meu Calango? Você vai ter que criar um algoritmo que faça a seguinte ordem lógica. Receba o valor, você vai configurar primeiramente as suas variáveis R1 e R2, que vão receber os valores que vão ser imputados pelo usuário. O usuário vai digitar lá o valor do R1, aí ele digita, o valor do R2, beleza. Depois que ele digitar, o, o algoritmo deve calcular quanto que é R1 vezes R2 e depois quanto que é R1 mais R2 e depois dividir a soma de R1 ou a multiplicação de R1 por R2, dividir pela soma de R1 mais R2, né? Que é essa lógica aqui que a gente está vendo. Basicamente, ler 2 valores, fazer o cálculo e depois emitir o resultado disso, que a gente vai chamar de resistência equivalente. Uma calculadorazinha, né? Aqui a mesma lógica, só que para um problema diferente. Aqui a lógica é a seguinte: nós temos uma tabela de imposto de renda, onde nós teremos que ver o seguinte: qual o valor que a pessoa vai digitar lá também, vai ter uma entrada de usuário, uma variável que carrega esse valor, chamado rendimento anual.
A pessoa vai digitar o rendimento anual dela e o algoritmo deve verificar, com base no valor que a pessoa informou, qual das alíquotas ele deve aplicar ou se a pessoa é isenta, no caso de uma alíquota vazia aqui, né? Então, se eu receber até 22.847,76 centavos, no caso eu não faço multiplicação, porque aqui é um valor zero, né? Então eu só digo que há, há uma isenção nesse caso aqui. Você está isento do imposto de renda. Aqui, no caso, eu vou ver se o valor for maior do que 22.847,77 centavos e menor do que 33.919,80, a alíquota vai ser de 7,5%. Ou seja, eu vou multiplicar o valor que a pessoa digitar por 7,5%. Aí tem que lembrar que quando eu estou falando de porcento, estou falando de um número que ele é menor do que 1, né? Então, se é 7,5%, vai ter que ver lá, vai ser 0,075, né? Aí eu vou multiplicar esse valor aí para saber quanto que dá. Só lembrando que se eu estiver falando de porcentagem, 100% é a mesma coisa que 1, né? 50% é a mesma coisa que 0,5. Então, eu vou ter que aplicar essa lógica para multiplicar o valor que a pessoa digitar pelo valor da alíquota e saber qual o valor. E o programa deve fazer esse cálculo de verificar, primeiramente verificar em qual dos casos ele se aplica, e dependendo do caso que ele se aplicar, eu devo realizar a operação matemática e informar o usuário, ou não realizar a operação matemática, no caso da alíquota vazia, e informar que esse usuário é isento, né? A calculadora deve verificar qual é a taxa da alíquota, né? Qual é o percentual da alíquota e qual é o valor final, né? Essa pessoa deve pagar. É uma calculadora também, mas com uma lógica um pouco de caso, né? Casos e mais casos. E aqui é o seguinte: vocês devem escrever um algoritmo para calcular a soma dos múltiplos de 15, né? O que que é a soma dos múltiplos de 15? Vamos ficar somando de 15 em 15 até um determinado valor aqui, né? Vamos fazer o seguinte: o algoritmo deve calcular a soma mostrando na tela o cálculo e o que está sendo realizado. Então, vocês vão fazer somando 15, o valor fica igual a 15. Aí, somando 30, o valor fica igual a 45, né? Fazer uma lógica nesse sentido, fazer um algoritmo que faça essa contagem e implementar ele, né? Aí aqui no caso vocês vão fazer ele imprimir cada uma das somas, né, dos múltiplos de 15 no terminal de vocês. Aí tem que fazer a lógica lá para vocês conseguirem. Se tiver dúvida nesse aqui também, pode perguntar lá no chat também, lá no fórum de dúvidas, que a gente tira essa dúvida, tá bom? E no mais, essa é a atividade 3. Ela não é tão complicada quanto ela parece, né? Mas também não é tão simples quanto a gente pode imaginar que talvez fosse, né? Então, não é uma atividade simples, mas também não é uma atividade que não dá para fazer, certo? Então aí, no mais, a atividade é essa, tá? Espero que tenha ajudado vocês. E eu recomendo que vocês façam lá o curso de lógica de programação, essa parte mais introdutória, principalmente, onde vocês vão ver lá uma série de coisas, né? Então, se você observar aqui vai ter a introdução, uma parte mais conceitual, depois vai falar sobre o Portugal Studio, depois vai começar a entender a linguagem, né? E aí vai ter um vídeo sobre Portugal, entender variáveis, entender saídas, entender entradas, vai ter exemplos, né, de variáveis de entrada, entender operadores aritméticos, entender uma estrutura de entrada e saída de dados com variáveis e operadores aritméticos no Portugal Studio. Aí, quando você chegar nessa parte que vocês já vão ser capazes de fazer qualquer um dos algoritmos ali que a gente viu, né? Aí vai ter aqui um praticando, solucionando erros, e mensagem de erro, teste de mesa e um questionário. Se vocês concluírem tudo isso aqui, vocês conseguem gerar o certificado de vocês, né? E consegue também gerar o certificado para conseguir pedir horas complementares lá, né? Pedir o abatimento de horas complementares no curso de vocês, se tiver horas complementares, tá? Mas no mais aqui, não é obrigatório fazer isso aqui é mais para vocês entenderem mais, quem tiver alguma dificuldade com Portugal, ter um entendimento um pouco mais aprofundado. Tem outros cursos aqui, caso vocês queiram ver, né? Só criar o cadastro e dar uma navegada aqui nos cursos, ou tem mais cursos aqui, diversos cursos de diversas áreas, né? Ele divide aqui por escolas, né? Vai ter a escola de informática, onde vai ter os cursos de informática, desde níveis mais básicos, né? De programação, dados, etc., até um nível um pouco mais aprimorado, tá?
No mais, pessoal, é só isso mesmo. Espero ter ajudado vocês. Vou ficando por aqui, tá? E tchau, tchau.